Boa noite. Brasil anuncia acordo comercial esperado há mais de 20 anos com a União Europeia. Mercosul e Europa somam 1/4 da produção da riqueza do mundo. Queda de barreiras e taxas deve beneficiar os produtores paulistas de açúcar e álcool, frutas e suco de laranja. Veja os outros destaques. Feminicídio bate recorde no estado. Sérgio Moro afirma em São Paulo que não deixa o Ministério da Justiça. Pedágio vira o mês 5% mais caro. Agora, no Jornal da Assembleia. Mercosul e União Europeia selam um acordo de criação de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. O estado de São Paulo deve se beneficiar diretamente com a facilitação de exportação de suco de laranja, etanol e açúcar, por exemplo. O anúncio foi feito em Bruxelas, na Bélgica, sede da União Europeia. O acordo discutido desde 1999 foi festejado pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. O anúncio oficial da conclusão da negociação da parte comercial em Bruxelas foi dos ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, além do secretário especial do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troijo. Segundo eles, os termos abrangem tarifas, serviços, compras governamentais, barreiras técnicas e fitossanitárias e propriedade intelectual. Entre os produtos agrícolas que vão ter tarifas eliminadas estão suco de laranja, frutas e café solúvel. Os exportadores brasileiros vão ter as cotas ampliadas para carnes, açúcar e etanol. Os produtos industriais brasileiros vão ter as tarifas de exportação eliminadas. O governo garantiu que os compromissos assumidos também vão agilizar e reduzir os custos dos trâmites de importação, exportação e trânsito de bens. O Ministério da Economia calcula que o acordo Mercosul-União Europeia pode incrementar o PIB brasileiro em até 125 bilhões de dólares em 15 anos. O investimento no Brasil, no mesmo período, pode chegar a 113 bilhões de dólares. Segundo o Ministério da Economia, as duas regiões representam 25% do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas. Mas até o acordo Mercosul-União Europeia gerar frutos, a realidade da economia continua preocupante. 4 milhões e 905 trabalhadores desempregados desistiram de procurar vagas. O número recorde é relativo ao trimestre encerrado em maio. São mais de 90 mil dos chamados desalentados, além do registrado no período anterior pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, feita pelo IBGE. Esta categoria não entra na soma dos desempregados, os que não trabalham, mas continuam procurando vagas. São 13 milhões, cerca de 12,3% da população economicamente ativa. Juntos, dos que trabalham menos tempo do que gostariam, somam 28 milhões e meio de pessoas subutilizadas. Outro recorde desde que os dados começaram a ser registrados pelo IBGE em 2012. Os pedágios das rodovias do estado de São Paulo vão ficar mais caros a partir de segunda-feira, dia 1º de julho. O reajuste médio de 4,66% vale para as 21 concessionárias das rodovias paulistas. Os reajustes vão variar de 10 centavos a R$ 1,20, dependendo da praça e do valor do pedágio. O aumento, que será cobrado a partir das 0 hora de segunda-feira, foi calculado de acordo com o IPCA acumulado entre junho de 2018 e maio deste ano. No estado de São Paulo, a cobrança dos valores mais altos está entre a capital e a Baixada Santista. A partir de segunda-feira, quem passar pelas rodovias Imigrantes e Anchieta vai ter de desembolsar R$ 27,40 por pedágio por cada veículo comum. O programa de concessões rodoviárias do estado foi criado em 1998. São 8.400 quilômetros de rodovias concedidas à iniciativa privada. A Artesp é responsável pelo monitoramento e fiscalização da operação nas rodovias paulistas privatizadas. Mesmo assim, as concessionárias já foram multadas por atrasos nas obras de melhoria e manutenção das rodovias, segundo a própria agência. 3 projetos de lei referentes aos pedágios paulistas tramitam na Assembleia Legislativa.
Todos são de autoria do deputado estadual Tenente Coimbra, do PSL. Um desses projetos sugere vetar o reajuste das tarifas dos pedágios de concessionárias e permissionárias que estiverem com as obras de melhoramento das vias atrasadas. Segundo a assessoria da Artesp, no momento não há restrições às concessionárias no estado. O deputado estadual Tenente Coimbra, do PSL, participou do programa Em Discussão Convida e falou sobre os 3 projetos de lei referentes aos pedágios paulistas. A edição do programa Em Discussão Convida, com o deputado Tenente Coimbra, deve ir ao ar na próxima terça-feira, 2 de julho, às 10 da noite. Ele disse ao povo que fica. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou hoje em São Paulo que não vai deixar o cargo, qualquer que seja a denúncia contra ele. A declaração foi dada durante a entrega da medalha da Ordem do Ipiranga, a máxima condecoração paulista. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, chegou acompanhado do governador João Dória, do prefeito Bruno Covas e do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macrês. Dória fez um discurso rápido e disse que a entrega ao ministro da medalha da Ordem do Ipiranga era pelo papel de Moro na Operação Lava Jato e pela parceria entre o governo de São Paulo e o Ministério da Justiça. Durante 52 dias, permitiu que ao 34º dia da sua função como ministro e da minha como governador de São Paulo, colocássemos 22 chefes do PCC transferidos para presídios federais. Sérgio Moro recebeu a mais alta comenda do estado de São Paulo das mãos do governador. Depois de receber a comenda aqui no Palácio dos Bandeirantes, o ministro Sérgio Moro fez um discurso. Moro relembrou os últimos 5 anos da Lava Jato. Disse que a operação trouxe um novo padrão no combate à corrupção no Brasil, mas que teve um custo. Moro disse que foi vítima de ataques morais durante as investigações. Nesse período da Operação Lava Jato, a gente sofreu muitos ataques morais, né, baseados aí em falsidades, às vezes em incompreensões sobre a natureza do trabalho. Moro também reservou parte do discurso para falar sobre os vazamentos recentes de conversas divulgadas pelo site The Intercept, entre ele e o procurador da República, Deltan Dallagnol. Segundo o site, o ministro, na época juiz da Lava Jato, teria orientado ações dos procuradores e cobrado novas operações. Sobre os vazamentos, Moro voltou a falar que foi vítima de novos ataques, do que ele classificou como revanchismo e falso escândalo, e disse que não vai renunciar ao cargo. Sair da magistratura não foi uma decisão muito fácil, né? Foram 22 anos de magistratura deixados para trás, com todos os benefícios que existem na carreira, e é um caminho sem volta, né? Mas foi dada a oportunidade pelo presidente, isso em novembro do ano passado, e eu levei para ele esse plano. Presidente, o plano é consolidar os avanços contra a grande corrupção, avançar no enfrentamento do crime organizado e combater o crime violento. E essa é a missão com a qual me comprometi. O ministro recebeu o apoio do deputado Frederico Dávila, do PSL. Solicitei à Polícia Federal e também à Receita Federal Brasileira informações acerca do senhor Glenn Greenwald, do seu marido, que atualmente é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, que foi inclusive acusado de ter comprado o mandato de deputado federal do seu Jean Willis. E nós estamos vendo justamente se existe provas a respeito disso, que parece que existem provas robustas a respeito dessa compra de mandato e da interferência de capital internacional para financiar os ataques ao ministro Sérgio Moro e aos demais integrantes da Lava Jato. Os deputados agente federal Danilo Balas e tenente Nascimento, também do PSL, entregaram um documento com 72 assinaturas de parlamentares da Lesp em apoio ao pacote anticrime, que deve ser votado em Brasília no segundo semestre. Isso é importante para o Estado de São Paulo dar força para que Brasília, lá no Senado, na Câmara Federal, aprovem o projeto de modernização de 14 leis, que é o pacote anticorrupção, o pacote anticrime de nosso ministro Sérgio Moro. Queremos, sim, parabenizar o ministro Sérgio Moro, porque ele abdicou de uma carreira brilhante em prol
do benefício do nosso povo brasileiro, em prol de um Brasil melhor, de um Brasil que agora está fora da corrupção. Em visita à Assembleia, o secretário estadual de Turismo, Vinícius Lumertz, falou sobre a disputa envolvendo o Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro manifestou o desejo de mudar a sede da etapa brasileira da Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro a partir de 2021. O governo paulista defende a manutenção da prova de automobilismo no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista. Interlagos, uma história de amor com o automobilismo que já dura 79 anos. Nesse período, o autódromo recebeu diversos campeonatos. O principal deles, a Fórmula 1, já são 36 GPs oficiais. A primeira prova, em fevereiro de 1973, foi vencida por Emerson Fittipaldi, que levantaria o caneco também no ano seguinte. E o nosso ídolo Ayrton Senna, quem nunca despertou mais cedo para sorrir com suas vitórias. Motivo de alegria para nós brasileiros, junto com Fittipaldi e Felipe Massa, também chegou em primeiro 2 vezes. Michael Schumacher é o campeão de Interlagos com 4 vitórias na Fórmula 1. Mas nas últimas semanas, essa intensa disputa saiu das pistas. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a F1 voltará para o Rio de Janeiro a partir de 2021. A capital paulista resiste. De acordo com o secretário de Turismo do Estado, São Paulo tem um compromisso com a Fórmula 1. Eu disse isso para o presidente da Fórmula 1, faz sentido porque São Paulo tem um compromisso com a Fórmula 1, tem história, né? Nós temos os pilotos mais velozes e os mais lentos. De 90 para cá, Interlagos recebeu todas as provas da Fórmula 1. O contrato acaba em 2020 e, segundo o secretário, a proposta para a renovação ainda não chegou. O prefeito Bruno, todo ano ele põe 40 milhões para ir, né? Até porque volta depois 340 milhões. Né? É investimento. O Rio, com todo respeito, eu sou cidadão carioca, o Rio tinha um autódromo, não tem mais. E fazer um autódromo é um custo que o Rio poderia investir em outra coisa. Né? Como teve a própria Olimpíada foi no Rio. Né? O Parque Olímpico está lá. Então, o Brasil precisa aprender a ser mais eficiente. Né? Tá aqui, deixar o que está funcionando, tem tão pouca coisa funcionando bem, que convém deixar as coisas que estão funcionando bem, deixa quieto. E vamos fazer coisas que não estão funcionando, funcionar, porque senão você vai fazer uma coisa para destruir outra. Essa é a nossa lógica, a lógica de São Paulo, a lógica do governador é no sentido de defender o Estado de São Paulo, é o Estado de São Paulo, isso se mantém. Né? E a lógica do presidente da República deverá ser, mesmo entendendo esse amor pelo Rio de Janeiro e a necessidade que ele vê de que o Rio de Janeiro precisa ser ajudado, eu acho que tem maneiras, e eu falo como ministro do Turismo, não só ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Embratur, que o Rio precisa de mais produtos, mas não precisa de um produto que já tem, porque eu acho que o Rio e São Paulo podem trabalhar juntos para captar turistas no mundo inteiro. Um prefeito autorizou e o outro cancelou o título de ocupação de terras em Pirapora do Bom Jesus. E mais de 300 famílias vieram à Alesp pedir ajuda. A reportagem é de Priscila Silvério. Pedro mora no bairro Parque Paiol 1 há 27 anos, mas ele recebeu a notícia que deve sair de casa. Não tem para onde ir, né? Não tem para onde ir. A única solução é a prefeitura, né? A prefeitura tem que ter um canto aí para nós, que a gente não invadiu. Se a gente invadisse, era outra coisa, mas ninguém não invadiu, entendeu? Aí é isso que está acontecendo com todo mundo, é isso aí. Pedro mora com a mulher e um filho. Eles e outras 57 famílias que moram na Rua das Margaridas têm até o dia 17 de julho para deixar o local. Todos os anos, depois mesmo que ele entrega, ele vai dando documento, vai dando os terrenos para as pessoas, vão doando os terrenos de boca. E quando chega em ano eleitoral, eles vão lá e dão o documento na mão dessas pessoas, assinando
do ano por 90 anos. E essas mesmas pessoas estão sendo hoje, vamos dizer, lesadas. Procura lá o prefeito disse que não tem nenhuma responsabilidade. A cidade de Pirapora do Bom Jesus tem 373 famílias que moram em área de preservação ambiental ou debaixo de torres de transmissão. Todas elas correm o risco de perder suas casas. A primeira fase de reintegração de posse já retirou 21 famílias do local. Sara morava na Viela Souza, de onde as famílias foram retiradas. Ela foi com os 2 filhos para a casa da cunhada na Rua das Margaridas, que agora também está em risco. É difícil, né? Você mora tanto tempo num lugar, daqui a pouco do nada aparece, despeja você e fica por isso mesmo. Né? É difícil. As famílias foram recebidas pelo deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que pediu apoio da Defensoria Pública da Casa. O caminho me parece ser uma interlocução com o poder público para que, ao menos, se elas forem de fato retiradas de lá, haja alguma alternativa habitacional, né, que a gente consiga oferecer, o poder público consiga oferecer um atendimento habitacional em outro local para que essas pessoas não fiquem ao relento, né, depois de tantos anos morando nesse local. Depois da audiência pública, o grupo foi até o plenário Juscelino Kubitschek para pedir apoio aos parlamentares. A prefeitura não pode jogar essas pessoas na rua, porque elas estão morando lá há um bom tempo. Se a prefeitura tem algum projeto de desapropriação, ela tem que apresentar uma outra proposta, porque as pessoas têm direito à moradia popular. E a Assembleia Legislativa hoje vai entrar nessa luta em defesa da população. (18 mulheres mortas em 30 dias no mês de maio. Estamos falando apenas sobre o estado de São Paulo. Apenas sobre os casos registrados pela Polícia Civil. O governo incentiva a denúncia. Helena ficou casada por 12 anos. Ela conta que tudo começou como um sonho, mas com o tempo se tornou o pior pesadelo. Depois de uns 2 anos foi mudando. A pessoa começou a ficar agressiva, começou a ficar uma pessoa assim que eu não reconhecia mais, né? Começou a me maltratar, a me xingar, até agressões físicas e verbais e psicológicas também, né? Que eu acho que aí são as piores até. A mãe de 2 filhos não conseguia sair do relacionamento porque tinha medo de morrer. Às vezes me ameaçava com faca, me ameaçava, às vezes tentava me enforcar. E muitas dessas vezes eu não tinha saída, eu não sabia como agir, né? Porque é uma situação que a gente não quer passar para a família, porque a família vai sofrer muito e também não vai conseguir te ajudar, porque a pessoa própria já vinha ameaçar tanto os meus filhos, né, quanto a minha família. Quando ela resolveu quebrar o silêncio, procurou amigos e a polícia para ajudar. Mesmo com medidas protetivas, Helena continuava vítima. A pessoa não aceitava de jeito nenhum, né? E foi atrás de mim diversas vezes, não deixava assim, eu não conseguia sair de casa porque me invejava o tempo inteiro. Mesmo fazendo boletim de ocorrência, mesmo ele tendo uma medida protetiva, ele não conseguia me deixar em paz. Eu fiquei com bastante medo, tanto que eu mudei de cidade e assim, não contei nem para amigos, nem para ninguém que eu estava mudando, para onde eu estava indo, por medo. Por muito pouco, Helena não entrou para as estatísticas de feminicídio, crime que cresce no estado paulista. De acordo com dados da Polícia Civil Paulista, no mês de maio deste ano, 18 mulheres foram mortas. Foi o maior número de registros em um único mês desde que esse crime ficou caracterizado como homicídio qualificado, previsto pelo Código Penal Brasileiro em 2015. Antes do recorde de maio, o maior número de casos de feminicídio havia sido registrado em janeiro de 2017 e outubro de 2018, quando 17 ocorrências foram registradas em cada mês. Os números de 2019 foram altos. Em janeiro, 12. Em fevereiro e março, 13. 16 em abril e 18 casos em maio. No acumulado deste ano, um total de 72 casos de feminicídio. Um aumento de 41% na comparação com as 51 ocorrências contabilizadas no mesmo período de 2018. Existe, em muitos casos, ou na maioria dos casos, uma dependência da pessoa que está ao seu lado
e isso faz com que elas se intimidem a denunciar, a fazer a denúncia, e acaba ocorrendo essa tragédia, né? Esse aumento realmente é algo muito inesperado, mas para nós coibirmos, para nós limitarmos esse crescimento, precisa que as mulheres denunciem. O governo paulista iniciou uma campanha para chamar a atenção para a gravidade do problema e pede para que a sociedade ajude denunciando. A gente não pode se calar, porque se a gente se calar, nada vai mudar. Então a gente tem que tomar atitude, a gente tem que correr atrás e procurar ajuda. E para falar sobre casos de feminicídio, nós convidamos para esta edição do Jornal da Assembleia a doutora Raquel Galinatti, que é delegada de polícia e presidente do Sindicato dos Delegados no estado de São Paulo. Doutora Raquel, muito boa noite. Obrigado por responder sim ao convite do Jornal da Assembleia. O que falar sobre esses casos rumorosos de feminicídio, doutora? Boa noite. Infelizmente, vivemos... Boa noite. É uma grande satisfação poder conversar com você e com as pessoas, com os telespectadores que estão assistindo o programa de hoje. Infelizmente, o Brasil tem uma cultura muito arcaica, machista, paternal, em que as mulheres muitas vezes eram objetificadas, elas não tinham conhecimento nem noção de terem as suas vontades sendo impostas. A partir do momento em que quebramos esses paradigmas ao longo dos anos, alguns costumes ainda ficaram nessa cultura machista da América Latina, principalmente aqui, nós estamos falando de Brasil. E a partir desse momento, temos que ter uma revolução também na forma, na educação e na sociedade, uma educação não só familiar, como na sociedade, para sabermos que não basta termos leis e legislação igualando os homens e as mulheres em seus direitos. Efetivamente, temos que ter os direitos realmente iguais entre homens e mulheres. Doutora Raquel, mas o feminicídio não é crime hediondo? Ou seja, já não houve um endurecimento da lei? Como é possível os casos se multiplicarem tanto? Todas as formas de homicídio, na minha opinião, são crimes muito cruéis e violentos. Todos os homicídios. A partir do momento em que se colocamos mais leis para que possamos cercar aqueles que praticam crimes, agora especificamente contra as mulheres, seja no âmbito da violência doméstica ou qualquer outra mulher, no caso do feminicídio, não há necessidade da mulher viver no âmbito de correlação por aquele que a mata. Mesmo assim, há a necessidade de que tenhamos uma conscientização. Agora, esses números que aumentaram também tem muito pelo fator de estarmos tendo acesso às denúncias. Justamente esses veículos de comunicação, como a televisão, hoje, este programa está informando as mulheres que há necessidade, sim, de que não sejam coniventes com nenhum tipo de violência, pois uma violência pequena, que muitas vezes essa violência não é somatizada, ela pode chegar a uma violência mais grave, que é o feminicídio. Doutora Raquel Galinatti, é possível prevenir, haja vista que esses crimes são cometidos quase sempre por parceiros ou ex-parceiros? Se falarmos que há uma possibilidade de prevenir aquele que pratica o homicídio, estamos responsabilizando dessa forma também a vítima. Primeiro, temos que deixar bem claro que a responsabilidade total daquele que pratica o crime é daquele que pratica, é do homicida. A vítima não tem nenhuma obrigação de prevenir ser vítima. Aquele que escolhe praticar crimes está escolhendo quebrar as regras sociais e praticar crime. Agora, há sim uma série de situações em que, se a vítima sinaliza em que ela já está sendo vítima de violências pequenas, seja essa violência verbal, moral ou física, não admita, pois essas violências normalmente evoluem até crimes mais graves, como o homicídio. A senhora está falando que há uma graduação, pode começar com um empurrão, com uma ofensa, mas o final é trágico. É o feminicídio. O que eu estou falando é que, normalmente, os crimes de feminicídio, eles se iniciam em violências menos graves. Todas as violências são graves, mas elas
se iniciam sim. A partir do momento em que aquele agressor vê que não existe limite, ele vai aumentando o seu grau de violência. Sim, mas, doutora Raquel, no caso, antigamente pelo menos, as mulheres que sofriam violência, às vezes eram coagidas pelos seus próprios companheiros, maridos, a voltarem a uma delegacia de polícia e retirarem a queixa, sob pena de voltar para casa e apanhar mais. Isso mudou com Disque Denúncia, por exemplo? As mulheres têm um cerco, têm um guarda-chuva de proteção do Estado hoje ou ainda não? Sim, o leque de proteção para as mulheres que são vítimas de violência doméstica aumentou. E justamente hoje, a Lei Maria da Penha, ela não permite que a mulher chegue numa delegacia, denuncie um agressor e queira se retratar. Essa retratação somente mediante a autorização judicial, somente perante uma audiência. E ali ela terá que explicar o que realmente aconteceu. Obviamente, o leque, o rol de medidas, tanto as protetivas de urgência, como outros atores que atuam na segurança do sistema de justiça criminal, sim, melhorou. Os instrumentos melhoraram para que a vítima tenha um leque maior de proteção. Ainda é jargão, briga de marido e mulher, vizinho não põe a colher, vizinho deve denunciar mesmo que anonimamente? Briga de marido e mulher, primeiramente, a partir do momento em que ela caracterize a prática de crime, todos nós somos obrigados a nos coibir, a impedirmos aquela prática, a continuidade daquela prática de crime. Até porque, senão, estaremos ocorrendo numa omissão de socorro, por exemplo, praticando outro crime. Então, a partir do momento em que constatamos uma violência, que uma mulher é vítima de violência, sim, todos devem sim interferir. A senhora acha que a mídia colabora também, divulgando esses casos de feminicídio, dando o número do Disque Denúncia 181? A senhora acredita que, digamos, a comunicação ajuda ou, de alguma maneira, as mulheres ainda não têm meios de impedir que o agressor que está dentro de casa eleve o tom e alcance uma morte, no caso, o feminicídio? É extremamente importante a conscientização da sociedade. E nesse fator, a mídia ela faz um papel importantíssimo de educação, de conscientização e de informação, para que a vítima possa tomar providências e não se quedar inerte. Como delegada e como mulher, o que a senhora diz para uma vítima que chega a um plantão policial denunciando o companheiro? Em geral. O primeiro fator é não se envergonhe por ser vítima e não se sinta culpada por ser vítima. O culpado é o agressor. Nunca se sinta culpada por, de repente, estar denunciando aquele que a agrediu. Tome providência, sim, pois, caso você deixe esse limite aumentar, muitas vezes você não terá tempo de chegar até uma delegacia, porque muitas vezes você pode já estar sendo morto. Bom, a sociedade vai se modernizando. Aliás, eu ouvi dizer que a questão dentro do pacote de anticrime, né, do ministro Sérgio Moro, o excludente de ilicitude alcança a questão do feminicídio. Isso é positivo, doutora? Excludente de ilicitude? O excludente de ilicitude, né? Parece que já foi retirado aí do pacote anticrime, porque estava se discutindo isso também. Como é que a senhora vê essa questão? Estamos falando na legítima defesa. Legítima defesa é outra história. Sim. Caso a vítima seja vítima, quando ela repele aquela injusta agressão, ela está numa excludente de ilicitude, que no caso é a legítima defesa e já existe a previsão legal da legítima defesa. Sim. Nesse caso, sim. Doutora, para finalizar, a última palavra para as mulheres paulistas, brasileiras aí, que estão estarrecidas com esses números que cresceram muito de novas vítimas de feminicídio. Infelizmente, é uma realidade que temos que passar para finalmente chegarmos a uma realidade ideal. A realidade ideal é que tenhamos a igualdade entre homens e mulheres e que os homens não achem que as mulheres possam ser objetos e possam ser manipuladas de acordo com suas vontades. E, de repente, em algum momento, quando a mulher não agrada à vontade
daquele agressor, ele se sente no direito de poder agredi-la ou até mesmo matá-la. Então, existe uma necessidade de educação, conscientização social, e essa educação inicia-se na família. Doutora Raquel Galinatti, muito obrigado por seus esclarecimentos. Foi um prazer conversar com a senhora mais uma vez no Jornal da Assembleia e na programação da TV Alesp. Muito boa noite. Obrigado. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir na nossa programação e também na internet no YouTube. A gente volta na segunda-feira. Até lá.